Bom dia, meus amigos. Uma alegria, né? É com a mesma alegria de sempre que a gente volta a fazer os estudos. Sempre grato a Deus por essa oportunidade, por nos oportunizar, né? Estarmos juntos e refletir sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, nessa obra belíssima, né? Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje, meus amigos, como é a primeira vez que nós vamos abordar aqui o Apocalipse, o tema de hoje, da lição 26, que Emmanuel dá o título de Padecer, está no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10. E lá está escrito: nada temas, isso é muito importante para nós entendermos, nada temas das coisas que há de padecer. Isso é um processo natural na nossa vida, nós, enquanto encarnados. Para que nós possamos desmistificar essa ideia de que o Apocalipse fala de Armagedon, de condenação, de tragédias e uma série disso. É totalmente o contrário. Mas nós gostamos muito de buscar no misticismo e uma série de situações de espiritualismos falsos, né, que ou dá supremacia a alguns determinados místicos, ou aqueles que procuram alienar as pessoas, as suas consciências, os seus pensamentos. Pelo contrário, fala da vida, fala de renovação. Então, o que eu gostaria de falar para vocês, Emmanuel aborda 5 temas apenas do Apocalipse em todas as obras dessa coleção Fonte Viva. Então, como é a primeira abordagem, dificilmente eu conseguirei falar de uma forma mais clara dentro dos 33 minutos que o celular grava. Então deve passar 5 minutos, no máximo aí 7 minutos por aí. Porque então eu vou publicar, né, a lição 26, parte 1 e 2. E eu gostaria de contar com a compreensão de vocês para que a gente possa ter um entendimento melhor dessa temática que é muito importante, não é? Porque o Apocalipse justamente fala, é revelação, apocaliptos, levantar o véu, tirar o véu, revelar. O que ele fala? Ele está retratando ali, meus amigos, uma luta que há entre nós, dentro de nós, daqueles que estão encarnados dentro de nós aqui, entre um bem e o mal. Mas o mal, aquele que foi escolhido por nós, nas escolhas que nós fizemos, pelo mundo material, pela materialidade e pelas paixões humanas. E caminhamos dentro de um princípio das iniquidades. Ficamos presos. O que o mal pode fazer? O que poder tem esse mal sobre o homem e sobre a humanidade? O poder da morte. É o único poder que ele tem. Mas a morte corporal, essa é um fenômeno, essa é absolutamente natural. Todos nós, o nosso corpo físico, ele se decompõe, ele se corrompe e ele vai se desgastando, então a morte fatalmente vai chegar. Mas que poder de morte que ele tem? O da segunda morte. Mas ele tem o poder, porque a primeira morte, que é a morte do corpo, ele tem o poder de já nos eliminar evolutivamente com a morte aqui em vida. Se nós nos condicionarmos às iniquidades, né, e às corrupções das paixões humanas. Mas a grande morte que nós temos que vencer é a segunda morte. Essa que é a morte do espírito. Então, nós, ao caminharmos, ao entendermos isso, nós temos que ficar tranquilos, porque os homens podem vencer isso. Os homens podem ser vitoriosos e vão ser vitoriosos. Isso é inevitável. O problema é quanto tempo nós vamos protelar, nós vamos adiar essa nossa evolução e vamos perdendo a cada encarnação. Dentro do processo reencarnatório, nós vamos continuar mortificando em nós apenas o espírito e não mortificar a carnalidade, aquilo que nos afeta negativamente, que nos faz permanecer inertes na evolução, não é? Então, todos nós, a humanidade, ela vai vencer todas as, por isso, não temas o que tem de padecer. Porque o temor desse padecimento é daquilo que nós temos que enfrentar em nós mesmos para mudar. Então o Apocalipse ele está falando
de ciclos de vida, de gerações, onde, quando o homem, ou quando aquela geração, quando Jesus diz geração perversa, não é? O que ele está falando? Ali, historicamente, aquela geração e aquele mundo estava chegando no limite das iniquidades e da perversidade moral do homem. Então era necessário uma mudança, e uma mudança sempre suscita sofrimento, porque o homem tem que abrir mão, ele tem que se despojar daquilo que ele prende, que lhe prende para se transformar de uma maneira contínua, constante e consistente na sua transformação, não é? Então, o que nós vamos enfrentar em nós é o grande primeiro adversário. Depois nós vamos enfrentar aquela sociedade, ou aquele meio, ou aqueles homens ou espíritos encarnados que não querem ceder e não querem mudar. Então é esse o conflito entre o bem e o mal. O bem sempre vai prevalecer, porque o mal não provém de Deus. Ele é uma escolha humana. Então, e o que isso vai depender? Da posição que nós vamos tomar. Os apóstolos e aqueles que começaram a seguir o Cristo, todos eles padeceram e sofreram, eles assumiram uma posição. E assim foram em todos os ciclos evolutivos da humanidade. Nós não estamos passando por extremas dificuldades na atualidade, não estamos passando por um período de transformação onde a Terra vai entrar no estágio, né, da regeneração, não é? Vamos sair do ciclo de expiações e provas, mas aí vamos começar a regenerar, né, em nós um processo distinto de até então que nós vivíamos, para caminharmos com maior sensatez, com maior prudência, com maior equilíbrio aqui na humanidade. Porque o mundo físico, ele é temporal, ele é pervertido. Nós, em nossas escolhas, nos pervertemos. Estou falando esses termos porque ele está muito, é muito ligado e está muito no contexto, né, na composição do Apocalipse, né? Agora, e qual é o que predomina no mundo temporal? Não é? Esse sentido da perversão, não é? A materialidade, as paixões humanas e todo tipo de corrupção moral. Ou seja, há uma queda absoluta da humanidade naquele ciclo constituído e para mudar gera todas essas questões. Agora, o que predomina no mundo futuro, né? No mundo futuro? Qual é o predomínio desse? Né? É o predomínio espiritual, é o predomínio do espírito que já se definiu, já assumiu um compromisso de mudança e de evolução. E de se tornar-se aí um trabalhador, aquele que vai dar o contributo na obra da criação, como nós já falamos lá da questão 132 do Livro dos Espíritos, não é? Mas nós temos que fazer essa opção, firmar o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, nessa mudança, nessa escolha, não é? E não olharmos para trás. Termos o passado e o pretérito, seja em vidas pretéritas, como referencial de mudança, que aquelas escolhas nós não queremos fazer mais. Esse é o grande sentido escatológico, ou seja, aquilo que tem um objetivo, um fim, como nós vamos daqui a pouco abordar bem rapidamente o capítulo 24 de Mateus, que é o discurso escatológico de Jesus, não é? Então, o Cristo, ele triunfou. Não é? Cristo, Deus e o Cristo sempre vai triunfar. O bem sempre vai triunfar. Mas ele veio aqui para nos dar a orientação, a pedagogia, o ensino, a boa nova, o Apocalipse, não é? Essa revelação é o Cristo, é o Evangelho, é os seus ensinos, não é? Então o triunfo dele em nós é inevitável, mas a questão é quando vamos iniciar essa transformação? Quando estaremos dispostos a enfrentar os padecimentos da transformação? Na sociedade como um todo, na nossa vida e em nós mesmos. Vamos adiando porque o mundo continua nos dando algumas falsas maneiras ou modos de comportamento que nos saciam rapidamente, transitoriamente, e nós preferimos permanecer nesse campo. Então nós temos que fazer escolhas definitivas, não é? Então, nós estamos falando sempre de ciclos e gerações que se reformam e que mudam continuamente para que a vida possa vencer a morte. Jesus não disse, não temas aquele que pode matar o corpo e sim o espírito, porque a morte do corpo é natural. Mas nós já podemos começar a vencer a morte aqui enquanto encarnados, mortificando em nós as paixões e as escolhas erradas. É difícil? Muito. Quizá nós já pudéssemos ter conseguido, eu
já pudesse ter conseguido, mas estou muito longe. Mas ter consciência disso e permanecer nessa consciência e tentar, como nós estamos fazendo aqui, conversando, não é? Dialogando sobre esse estudo belíssimo, nós seguirmos em frente, não é? Porque quando ele fala de padecimento, ele está falando de quê? De tribulações, de provações, de privações e de aflições. Jesus não falou lá na bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, os afligidos, os enlutados, porque eles serão consolados? Serão, futuro. Porque ali nas bem-aventuranças suscita também o quê? Mudança. E isso nós vamos receber no futuro, porque nós temos que comprovar, nessa ideia de ser provado, nós temos que vencer para receber, como nós vamos falar aqui, da coroa da vida. A coroação da vida é quando nós chegamos na condição de espíritos que já se abstiveram, já se despojaram, já não tem mais esse interesse, se desinteressaram pelos vínculos do mundo que nos prendem aqui, que cerceiam, que bloqueiam, que são obstáculos à nossa evolução. Mas eu gosto demais de uma frase de Francisco de Assis, que ele diz que nessa transformação nossa, nós precisamos querer o querer do Cristo. Nós precisamos querer e assumir os seus ensinos morais e éticos que ele traz no seu evangelho. Ele não falou lá em João 16:33 para nós? No mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Ele está demonstrando que também com seu apoio, com o apoio de Deus, com seus ensinos, nós podemos vencer isso, não é? Qual foi a primeira coroa que Jesus? O mundo deu uma coroa de espinhos. Significou alguma coisa para Cristo? Mas a sua coroa é a sua condição crística, a sua evolução, o seu controle absoluto sobre si mesmo. Porque o mundo, com a sua maldade, as suas iniquidades, a sua perversidade, o que ele dá, o que ele procura fazer àquele que rejeita os seus preceitos transitórios, os argumentos da violência, da agressividade, da intolerância. Não foi isso que fizeram com Cristo? Foi o mundo, o padrão humano e as condições pseudo-favoráveis para a humanidade de uma condição política, religiosa e financeira que fizeram que aqueles homens fizessem a escolha de, naquele momento, não assumir a condição e os ensinos de Jesus aqui na Terra, não é? Então, nada temas que haja de padecer. Então, nós temos um termo muito interessante, muito usado, que é o iniciado. O iniciado não tem nada a ver com mistérios, que vai entrar numa escola de místicos. Temos coisas muito profundas na Cabala judaica, dentro do cristianismo, etc, etc. Estudos sérios, não mistificações, prognósticos, né, falsas profecias, né, os armagedons que os homens criam, marcam datas e até hoje não aconteceu nada. Porque isso é a grande transformação que vai mudar a Terra, não é o planeta físico, é o interior humano, os seus sentimentos. Então, esse iniciado, ou seja, nada temas das coisas que há de padecer. Então, aqueles que se resolveram transformar, mudar, tornar-se um iniciado nos ensinos do Cristo, eles vão ser provados, terão que padecer. Então, é ser provado na onde? No caminho. É na realização e na forma de consumar e concretizar essa mudança que nós vamos transformando. Então, ele está escrevendo isso aqui à comunidade de Esmirna, mas nós temos tem uma ligação muito, porque são esses dois, o capítulo 2, versículo 1 começa com a igreja de Pérgamo e depois vai com a igreja de Esmirna. Então é nesse caminho de transformação, padecendo, sofrendo em nós, para expurgarmos essa mudança e também junto com aqueles que nós convivemos, com a sociedade que também não aceita essa mudança. Então nós vamos o quê? Adquirindo os atributos e as virtudes do Cristo. Na medida que nós vamos consumando, assumindo essas virtudes, a luz crística dentro de nós, nós vamos nos transformando e o padecimento externo pode permanecer o mesmo, mas o interno diminui. Porque espiritualmente nós estamos conscientes que isso faz parte de um papel, de uma transformação humana. Não é? Então nós vamos assumindo essa condição. Eu vou hoje, meus amigos, eu vou usar um breve comentário para entendermos esse contexto de um grande filósofo e escritor brasileiro, tradutor do alemão, do grego,
não é? Mário Ferreira dos Santos, um grande homem, um espiritualista, que comenta de forma extremamente racional o Apocalipse, e é apenas nessa introdução. Porque quando ele fala, iniciando no versículo 1 do capítulo 2, nós vamos abordar a questão do 10, né? Quando fala, escreve ao anjo da igreja de Éfeso ou de Pérgamo, ou às 7 igrejas, ele está falando, envia um pensamento, não é? Mas esses pensamentos, como fala, eles simbolizam aquela mensagem que é Jesus dizendo, o Cristo, né? Pela via da mensagem a João, Cristo envia um pensamento, mas todas elas têm um aspecto positivo e o aspecto negativo. Especificamente a de Pérgamo, aliás, a igreja de Éfeso, me perdoe, né? Ela tem o aspecto positivo, não é? Que é o amor ao próximo como virtude, ou seja, aquela comunidade de Éfeso tinha essa característica, não é? Mas ela tinha no seu aspecto negativo, não é? E vicioso, a inveja. E isso trazia uma série de consequências na convivência daquelas pessoas. Então, no versículo 2 diz, eu, o Logos, né? O Cristo, não é? O que ele está dizendo para nós? O que ele levar essas recordações? Ele diz, sei das tuas obras e do teu trabalho, da tua paciência e que não pode suportar os maus. Ou seja, ainda não tem essa força interna como iniciado. Porque a força contrária a essa mudança não vai deixar que isso aconteça, não é? Então isso leva ao iniciado ao quê? A morte da sua iniciação. Ou seja, a sua mudança foi derrogada, mudou. Essa é a morte, já começamos a morte do corpo aqui. Entenderam? Então ele vai o quê? Voltar atrás no seu processo. Não é isso que nós fazemos? Nós iniciamos várias mudanças e não conseguimos levar isso à frente, né? E que impedem naturalmente a sua purificação completa. Nós não sabemos dos estágios evolutivos, questão 100 até 132, quando Kardec faz aquela elencação, ele elenca muito bem lá as 3 ordens e as 10 classes. Isso não é uma jornada difícil que nós temos que caminhar. Então ele continua dizendo, tens paciência, sofreste pelo meu nome. Paulo, nós já falamos várias vezes sobre isso, ou seja, são as más influências, elas atuam onde? No nosso psiquismo inferior. E eles provêm da onde? Das paixões humanas. Mas nós temos que vencê-la em nós para manter esse processo, não é? De evolução. Mas tenho contra ti que deixaste tua primeira caridade, ou seja, ele abandonou aquilo que era o principal nele, o amor universal, a universalidade do amor, preferindo o polo carnal, a carnalidade, a passionalidade das paixões humanas, que ele fala, e não a do amor, o amor, e também, quando nós fazemos isso, a primeira fuga que nós temos dentro de nós é o equilíbrio da razão. Evoluímos racionalmente, intelectualmente, mas nos perdemos pelas escolhas passionais, porque ficamos desequilibrados nesse processo, não é? E aí nós vamos chegar na igreja de Esmirna, que é o tema aqui, que aqui nós temos um paradoxo que os teólogos falam, o paradoxo do pobre rico, porque ele tem qualidades, não é? Mas ele também tem aspectos negativos, não é? Então, uma simboliza a igreja de Esmirna, no aspecto positivo, ela simboliza os desinteresses como virtude. Ela já conseguiu se despojar de muita coisa, mas ela tem outro vício, a avareza. E essa avareza, o que ela traz para nós como consequência? Dificilmente, se nós não estivermos assistidos, e aqui nós falamos pelos dons do Espírito Santo, aquilo que nós recebemos, porque o que ele nos dá? Esses dons, a graça divina e a do Cristo que traz em nós, é a graça do entendimento, que nos dá força para aprendermos uma coisa importantíssima, discernir, saber separar o mal do bem e predominar e se fortalecer nesse caminho do bem. Ou seja, porque quando ele desce a matéria, quando nós descemos, quando o Espírito desce a matéria, o que vai predominar nele a princípio? Nessa inferioridade, nesse psiquismo inferior, a sensualidade humana. Ou seja, aquele que venceu o que está vivo nele. Então esse sensualismo é que nós temos que vencer em nós. Essa é a primeira questão, para que nós, ao descermos na matéria, possamos vencê-la aqui em nós, para que nós, quando retornarmos à condição de espírito, sejamos vitoriosos. Aí sim, nós vamos receber essa coroa da vida.
se nós enfrentarmos os padecimentos externos e internos e nos mantermos firmes. Então, esse desinteresse era a grande riqueza. Esse despojamento era a grande riqueza. Mas eles tinham e são orientados por João, ou seja, pelas falsas propostas do mundo material. Não é? Então, manter-se firme, nada temas, olha, do que tens de padecer. É isso que está bem claro, para que nós possamos entender e percamos o medo e deixamos de seguir esses pseudolivros, filmes, que anunciam uma série de coisas e causa temor à humanidade. Esse termo temor, depois nós vamos abordar. Porque o que nos aprisiona quando fala de prisão aqui? Não é? Eis que o diabo fará meter em prisão alguns de vós por ser desprovados. Mas não é na prisão física, essa prisão é o psiquismo inferior, são os instintos humanos, a nossa animalidade, que nos torna presos em nós mesmos. Mas eles são necessários para que nós possamos ser provados. Ou seja, verificar. É um processo de verificação, de autenticação, não é? Daquilo que se nós estamos realmente atingindo aquilo, o objetivo, o final, por isso o discurso escatológico de Jesus, não é? Porque quando nós somos vencedores, nós atingimos aquilo que é chamado da imortalidade consciente. Nós transpomos a barreira da matéria, retornamos à nossa condição, à nossa essência que é espiritual, consciente de nossas atitudes e da nossa transformação. Então ficará ileso da segunda morte. Aquele que tem ouvidos, né? Jesus fala muito isso no Evangelho. Ou seja, aquele que já tem em si, no processo de iniciação, em que ele se mantém firme apesar dos padecimentos, né? Ele tem essa capacidade intuitiva, essa perceptividade intuitiva, ou seja, isso vai trazer a ele o quê? Uma compreensão interior daquilo que ele tem que enfrentar, daquilo que tem que passar. Então, este conhecimento então passa a ser daquilo que nós chamamos do psiquismo superior, a mente superior, que vai vencer isso em nós. Não é? Então fala, ficará ileso da segunda morte, ou seja, a morte do corpo, dos desejos e das paixões. Então nós, em vida, em carne, enfrentamos e mortificamos os desejos, as paixões, nós ficaremos livres da segunda morte, que é a morte do espírito. Venceremos a morte, esse é o ser ressurreto, que ele ressurge de si mesmo como um ser espiritual que venceu a carne. Não é? Como nós falamos, quando nós abordarmos aqui, antes de entrarmos no comentário de Emmanuel, não é? No 24, lá no capítulo 24:12, no discurso escatológico de Jesus, Jesus fala, tudo isso acontecerá, né? Mas ainda não é o final. Tudo isso é o começo das dores de parto. O que é o parto? Senão um renascimento, a vida renascendo em nós. Nesse processo, tudo acontecerá, não é? Mas ainda não é o final. Porque quando Jesus veio e nos suscitou uma grande mudança na humanidade, em todo aquele mundo, Roma, o império da decadência moral, das paixões, das prisões do psiquismo inferior, não é? Então, mas aí vejam bem, eu gosto do Evangelho de Mateus nessa passagem, nós temos em Lucas também, mas eu gosto aqui porque aqui tem uma frase no versículo 11 que diz, surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Será que nós desconhecemos isso? Mas agora vem o que Jesus fala. Ao crescer a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando o amor se esfria, quando os corações se tornam endurecidos, petrificados, gélidos, indiferentes com o nosso próximo, com a nossa vida, o que acontece? Padecimento, sofrimento. E nós pensamos que isso é castigo de Deus, é Deus nos castigando, trazendo uma série de tragédias de consequências. Não, foram as nossas escolhas que optamos por aquilo que a única coisa que o mal pode fazer é isso, matar em nós a nossa evolução. Mas ele não tem poder nenhum sobre Deus e sobre o Cristo e sobre aqueles espíritos que já atingiram a sua condição evolutiva. O mal só tem poder aqui. Ele se transportou para cá pelas escolhas humanas, porque aqui ele tem esse poder de gerar a contradição em nós. Essa contradição entre o espírito e a carne, e o espírito encarnado, condicionado, velado pela carne. Não é? Então,
seguindo, Jesus vai falar da grande tribulação, depois fala do dia e a hora. Para muitos que ainda perdem tempo, nós temos a nossa encarnação, ela é tão rápida, passa tão rápido, que nós às vezes nos perdemos tempo. Quando eu costumo adquirir algumas certezas, eu vou em frente. Eu tento ir em frente pelo menos. É muito difícil, mas nós ficamos ainda procurando nos homens e nos princípios da matéria e nos ensinos vinculados à materialidade, aquilo que nos desvia do caminho que nós estamos seguindo, não é? Buscar informações que ainda possam agradar o caminho da carnalidade em nós, das paixões humanas, e caminhar ainda dessa forma, e buscando informações de pseudos profetas, de pseudos homens que adivinham. E nós sabemos que o mundo no seu processo evolutivo é dirigido e conduzido por Deus. E olha o Jesus, esse Espírito, que é o nosso modelo e guia, a magnitude da sua evolução, o que ele diz? Os homens afirmam e dizem que haverá isso, isso e isso. O que Jesus ele nos diz? O dia e a hora que eles pedem Jesus esses sinais. Jesus diz, o céu e a terra passarão, minhas palavras não passarão. Tá, e uma verdade, 2020 anos. A palavra dele ainda é aquilo que traz em nós uma estrutura de mudança. Sem as palavras deles, será como a humanidade poderia estar? Sem esse reforço moral e ético que Jesus traz. Mas diz Jesus, quanto ao dia e a hora, ninguém conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai os conhece. Então por que nós ficamos perdendo tempo com esse tipo de literatura, de um falso messianismo, de falsas teologias que querem condicionar e aprisionar o homem a si mesmos em ideologias políticas, sectárias, religiosas? Nós vemos isso nas obras da codificação. Alguém viu alguma mensagem? Leiam a Gênesis capítulo 17 e 18. Kardec explica muito bem lá. Está definido pelo Cristo, só o Pai sabe, porque tudo está coordenado e dirigido por Deus. Emmanuel, na obra Caminho da Luz, diz, tranquilizai-vos. Quando Chico pergunta sobre essas questões do Apocalipse, tudo que abordava, ele diz, Chico, fique tranquilo, Cristo é o timoneiro dessa nau. É Cristo que conduz essa nave, essa embarcação chamada Terra. Ela jamais irá naufragar. Mas nós precisamos acreditar nisso, senão nós ficamos indo para lá e indo para cá nessas nossas incertezas, não é? Então, Emmanuel começa. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar, ou seja, retirar de dentro de nós, olha, os fantasmas do medo das estradas dos discípulos, tranquilizá-los naquela transformação, mas ele afirmou que iriam padecer, iriam sofrer por sua causa e pelo seu nome, não é? Mas veja bem, porque esse caminho é um caminho de uma reconstrução, de uma renovação da humanidade, daqueles princípios que ela caminhou, tiveram validade por um determinado tempo, mas depois foi corrompido por nossas escolhas. Ou seja, o homem é um renascimento do próprio homem, da humanidade, da condição humana. Um desapegar-se de quê? De um modelo anterior, que deu o seu contributo e agora precisa de uma renovação. Mas os homens, como estão arraigados, presos a esses valores, eles não aceitam. Não conseguem desapegar-se disso de uma hora para outra. Nós estamos aqui há 2020 anos, melhoramos e evoluímos. Já aceitamos nos despojar, nos desinteressar de muitas coisas. Mas ainda precisamos caminhar muito, não é? No capítulo 17 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do capítulo Sede Perfeitos, né? E quando o Kardec elenca muito bem lá as qualidades do homem de bem, é muito interessante que ele diz lá, olha, para que nós possamos fazer essa transformação, estuda as tuas próprias imperfeições, ou seja, voltemos para dentro de nós e vamos tentar enxergar as nossas imperfeições, né? E trabalha sem cessar em combatê-las. É isso que é padecer, que é sofrer primeiro dentro de nós e depois nessa mudança, o que outros, né, trarão dificuldades para que nós possamos mudar. Então nós vamos padecer internamente e externamente, mas à medida que crescermos interiormente, enfrentaremos melhor essas dificuldades. A aquisição da fé não constitui, olha,
não constitui fenômeno comum, precisa força. Iniciar essa relação de confiança com Deus, precisamos estar fortalecidos espiritualmente com os valores do Cristo, para enfrentar esse processo do psiquismo inferior em nós, não é? Nas sendas da vida. Traduz, olha, o que é isso, essa fé? Confiança plena, não é? Ou seja, é esse desapego das paixões humanas que fazem o quê? Aí, justamente dentro dessa questão do Armagedon, das grandes tragédias, aonde que ela faz, onde vai existir a verdadeira guerra para a transformação humana? A guerra contra o espírito, contra a nossa essência, para que nós deixamos então de fazer parte das potestades, aí falo do diabo, não tem nada disso, daquele que quer que nós continuemos a fazer as escolhas que nos prendem à condição do mal, à condição da materialidade. É só isso. É fácil? Não, é muito difícil, porque os desejos ainda nos prendem, não é? Aí Emmanuel faz a pergunta, afinal, o que é padecer? Não é? O que é sofrer tribulações, provações, aflições, privações? Essa talvez seja a palavra que mais nos prende. Ah, mas se eu mudar, se eu me despojar disso, eu vou ser privado disso. Mas será que depois que realmente nós consigamos nos despojar, será que nós vamos encarar ou vamos sentir aquela alegria que aquilo que nos privava da mudança era realmente aquilo que nos traz a felicidade e alegria nesse processo de mudança? Então segue Emmanuel, olha, o sofrimento de muitos homens, na essência, veja bem, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Aquilo que nós apegamos, a criança que é apegada àquilo, assim também somos nós. Porque enquanto espíritos, enquanto condição humana, a humanidade terrena é muito jovem. Nós saímos da idade primitiva há pouco tempo, estamos evoluindo. Muitos continentes, como a Europa, evoluíram muito primeiro e nós, alguns continentes, ainda continuamos com os instintos primitivos presos em nós, não é? Ou seja, porque esse processo de despojamento, de interesse, ele é inevitável em nós, mas nós temos que enfrentar em nós duas condições. O primeiro, da frivolidade, não é? Da vaidade, de determinados aspectos que nos prendem nessas questões da nossa vida. Nós somos frívolos, fúteis nas nossas coisas e somos presos a essas condições e nos fazemos de vítima, não é? E a outra coisa interessante é quando, nesse processo de vitimização pessoal, nós sublimamos o nosso sofrimento. Quando somos despojados daquilo que nos prende. Então optamos pela frivolidade, não é? Pela a inutilidade das nossas escolhas, a infantilidade das nossas escolhas, ou então nós sublimamos pseudo-sofrimentos que